Olá, tudo bem? Sou o pastor Sidney, pastor da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia. Eu quero, a partir desse vídeo, trazer uma mensagem para o nosso coração nessa tarde. Como é de conhecimento de todos, nós não reunimos nessa manhã na Escola Bíblica Dominical e nem reuniremos também no culto público que costumeiramente acontece às 19h30 no templo da nossa igreja. Mas eu não poderia de trazer uma mensagem, uma devocional para o nosso coração nesse dia, que mesmo mediante a crise, nós podemos tirar algumas lições, podemos tirar algo para a nossa vida. E para fazer essa devocional, então, eu quero começar orando ao Senhor, clamando ao Senhor pela misericórdia, pela Tua graça, para que nos ilumine, que nos traz nessa tarde a iluminação do entendimento da palavra do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez e queremos colocar a nossa vida no Teu altar. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e fale conosco, ó Pai, nesse momento de meditação da Tua palavra. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos trazer essa palavra então para o seu coração. Nos últimos dias, nós fomos pegos de surpresa com o crescimento do vírus coronavírus. Esse vírus que deu origem na China, que rapidamente foi espalhando por todo o globo terrestre e por onde ele tem passado, ele tem feito catástrofes, ele tem feito grandes desastres na vida da sociedade. E, infelizmente, nos últimos dias, na última semana, ele chegou no nosso querido Brasil. E, consequentemente, já está alguns casos em Goiás e nós precisamos tomar algumas atitudes diante do avanço, da proliferação desse vírus. Nós temos tomado alguns cuidados de higienização, de esse momento de quarentena, justamente para evitar a propagação do vírus. Isso, como seres humanos, pessoas que vivem em sociedade, nós estamos tomando essas precauções, ainda que temos pessoas que não estão dando atenção contra isso. Mas nós queremos fazer também, cumprir o nosso papel de cidadão, contribuindo com a recomendação do Ministério Público, das autoridades que governam a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Mas eu quero trazer também para você que nós, como cristãos, nós também devemos desenvolver um outro papel mediante essa crise. E como hoje a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, lançou esse desafio de estar um dia, separando o dia 22 de março, para estarmos orando, para estarmos jejuando em prol do nosso país, em prol para que Deus possa agir de misericórdia para com a nossa nação. Eu estava aqui lendo a Bíblia e me deparei com um texto, com uma história muito interessante, um momento de crise, um momento de muitas coisas para acontecer, e um homem de Deus, um rei chamado Josafá, ele toma algumas atitudes diante da crise que eu gostaria de passar para você, e creio eu, que assim como Deus agiu com misericórdia, com graça, em favor do rei Josafá, Deus pode usar de graça e misericórdia para com a nossa vida. O texto que eu li está em 2 Crônicas, o capítulo 20. E lá conta a história que o reino de Edom, ele sitiou a Judá e Jerusalém, querendo tomar essas cidades. Mas Edom era um exército muito forte, muito poderoso. E Josafá, ele teve medo diante disso, diante desse medo, dessa crise que pairava sobre eles ali naquele momento. Ele tomou algumas atitudes que fez a diferença na vida dele. E a primeira atitude que ele teve foi o quê? Confiar em Deus. Quando, se você, eu vou dar o texto, você pode ler em casa,
aí para você estar atento ao que eu estou falando, né? Josafá teve medo. O versículo 3 do capítulo 20 vai dizer que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Nós, diante da crise, nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo. Nós não sabemos o que fazer. Mas, mediante a crise, nós devemos confiar em Deus. Nós estamos aí do inimigo invisível, do inimigo que vem sorrateiramente. Nós não sabemos como ele chega, mas uma coisa, nós temos que confiar que o nosso Deus é maior do que o coronavírus. O nosso Deus é maior sobre esse vírus. Haja vista, ele tem um controle de todas as coisas. Se ele permitiu o coronavírus aparecer, é porque ele tem um propósito. E mais para frente, creio que eu vou dar algumas dicas sobre o propósito de Deus na vinda do coronavírus. A segunda atitude, né, que Josafá toma, a primeira é confiar em Deus. A segunda coisa que ele faz é incentivar os outros a confiarem em Deus. O capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3 e o finalzinho do versículo e o início do versículo 4, né, Josafá ele proclama um jejum em todo Judá. Vieram pessoas de todos os lados orar com um único propósito. Então, esse momento é o momento da família de Deus, é o momento dos cristãos se unirem em oração e clamar pela misericórdia do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de quarentena. Esse tempo de quarentena serve para eu e você, a nossa família, buscarmos a presença do Senhor. Então, busque a presença do Senhor, incentive os seus familiares a buscarem a presença do Senhor, a confiar no Senhor. A terceira atitude que Josafá teve, né, foi confiar nas promessas do Senhor. O versículo 5 ao versículo 12 vai narrar aí para nós toda essa ele trazendo à memória aquilo que o Senhor já havia operado, né, na vida do povo de Israel, na nossa vida também. Se você olhar para trás, quantas epidemias nós já passamos? Num passado não tão distante, nós passamos pelo Ebola, nós passamos pela HN1, né, a gripe suína, nós passamos por uma crise de dengue, chikungunya, né, todas essas coisas, mas Deus tem nos livrado desses males. E mais uma vez, Deus vai nos livrar, porque Ele diz para nós, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai falar também, né, qual é a quarta atitude que Josafá toma. A quarta atitude é que ele lembra que Deus é quem salva. O verso 17, ele vai dizer isso, né? Ele vai falar para nós que nós devemos então confiar que é Deus que salva. Olha para você ver o que diz o verso 17. Nesse encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, porque o Senhor está convosco. Deus está conosco. O que Deus quer é que nós tomemos uma atitude, uma postura diante dele, porque é ele que luta as nossas lutas. Coronavírus está aí, mas é a oportunidade que Deus está dando para aqueles que estão fora do caminho do Senhor, está podendo voltar para o caminho do Senhor enquanto há tempo. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei quem está ouvindo essa mensagem, mas uma coisa eu sei, esse momento de crise é a oportunidade que Deus está nos dando para mostrar a sua glória, a sua majestade sobre nós. A quinta atitude que Josafá toma diante da crise é que ele louva ao Senhor, mesmo em meio à crise. E quando Josafá está louvando ao Senhor, Deus opera o milagre. Veja o que diz o verso de número 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desabaratados. Ou seja, quando a igreja dobra os joelhos, quando a igreja se coloca em oração, Deus trabalha. Há um ditado, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que quando o homem trabalha, ele simplesmente trabalha. Mas quando o homem ora,
Deus trabalha por ele. Esse momento, queridos, de crise, é o momento de nós tomarmos algumas atitudes. E a primeira atitude, mesmo mediante a crise, nós devemos confiar em Deus. Mesmo mediante a crise, nós devemos fazer com que outras pessoas também possam confiar no Deus Todo-Poderoso. Em meio à crise, é o momento de nós lembrarmos que Deus é aquele que tem promessas para aqueles que são fiéis a Ele. No momento de crise, a outra atitude que nós devemos tomar é trazer à nossa memória as promessas que Ele tem. É Ele que pode nos salvar. E por último, em meio à crise, não é momento de nós voltarmos contra Deus, mas é o momento de louvarmos e bendizermos e clamarmos pela misericórdia do Senhor. Eu me lembro daquele evento que Paulo e Silas estavam presos na prisão. E quando eles oravam, quando eles cantavam louvores ao Senhor, os grilhões foram quebrados e eles se viram livres daquelas correntes. Queridos, essa mensagem, com todo carinho para o seu coração, diante da crise, confie no Senhor. Lembre das promessas que Ele tem. Ajude os outros a confiar no Senhor, a voltar para os caminhos do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar diante dessa crise. Vamos orar? Deus querido, obrigado a Deus, porque mesmo mediante a crise, o Senhor tem nos dado a oportunidade de voltarmos para Ti, de voltar para os Teus caminhos. Por isso nós pedimos, ajude-nos a confiar em Ti. Ajude-nos, ó Pai, a ser instrumentos para abençoar pessoas, para que eles possam refletir e voltar para o caminho do Senhor. Ó Deus, não fuja da nossa memória as lembranças das maravilhas, dos milagres que o Senhor já operou na nossa vida. Senhor, não permita que nós venhamos cair no acaso e cruzar os braços, mas que nós possamos confiar no Senhor. Clamamos pela misericórdia do Senhor, para que cesse, ó Deus, o avanço desse vírus, para que a sua glória mais uma vez seja manifestada para todo sempre. Ó Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, fique na paz, que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer a sua vida, que você possa, diante dessa crise, tomar algumas atitudes, confiando em Deus, fazendo com que outras pessoas também possam confiar em Deus, lembrando das promessas do Senhor, crendo que Ele é nosso único e suficiente Salvador, e não deixando de estar louvando e bendizendo ao Senhor. Fique na paz e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Até logo.